Bom dia, bom dia! Eu sou Natália Figueiredo, CMO, cofundadora da Outlab, e esse é o episódio número 1 do Outcast. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos! Hoje, 19 de novembro, é Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, uma data para evidenciar e valorizar nós, mulheres, como protagonistas no campo empresarial. A Outlab, uma agência digital com liderança 100% feminina, não teria um dia mais simbólico para marcar o início do nosso podcast. Agora, vamos de dados? Segundo o Sebrae, o número de empresários atuando no Brasil já corresponde a 9,3 milhões, o que equivale a 34% do mercado geral. A nossa busca para ocupar esse espaço está inclusive na Agenda 2030 e entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O lema central é Ninguém deixado para trás, e conta com 5 princípios: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. O ODS 5 fala exclusivamente sobre a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as meninas e mulheres. Afinal, igualdade não significa que mulheres e homens são iguais, mas que o gênero não pode ser um fator limitante em suas vidas. Agora, já contextualizados, queremos chamar a nossa convidada, Vivian Rigueira, uma baiana super carioca, filmmaker, atriz, fotógrafa, editora e fundadora da produtora carioca 24 Quadros. Além da minha sócia, designer e parceira de vida, Luísa Lopes. Bem-vindas. Olá. Cadê Luísa? Oi. Estou aqui, cheguei. Muito feliz de estar com vocês aqui hoje, com a minha sócia, a Nath, a Vivian, que já é nossa parceira de tanto tempo, de coworking, de escritório, tanto lá em Botafogo, quanto em vários jobs aqui em Copacabana também. Já passamos por muitos projetos em audiovisual, né, para clientes de moda, de turismo, e hoje a gente queria ouvir um pouquinho de como foi a sua jornada, Vi, até aqui, para começar uma produtora. Oi, gente, obrigada primeiramente pelo convite, fiquei muito feliz. Então, assim, tem muita história. Eu comecei, na verdade, eu não comecei com audiovisual, né? Eu sou formada em administração pela UFBA, lá na Bahia, e nunca me achei dentro da administração, enfim, nunca gostei. E, paralelo a isso, eu fazia teatro também, né? Como você disse, atriz e tudo, né? Essa coisa toda. E fazia teatro, trabalhava com eventos, e fui fazendo várias coisas em Salvador. E aí, uma época, eu já estava meio de saco cheio de morar lá, falta de trabalho e tal. Pensei assim, vou morar no Rio de Janeiro. Eu tinha um namorado na época que também estava doido para largar, assim, e vir para o Rio de Janeiro também. E aí, foi aí que a gente teve, acho que foi o primeiro, como é que eu posso falar? A primeira vontade empreendedora, assim, que rolou, porque a gente veio com o intuito de vender acarajé, né? Montar uma barraca de acarajé aqui no Rio de Janeiro. Então, eu Aquelas fiz... coisas, né? Que a gente nunca ia imaginar. E aí, minha filha, eu sei que eu fiz curso de baiana de acarajé lá em Salvador, lá no Pelourinho, não sei o que lá. A gente comprou tudo, veio, fez uma viagem de carro para cá para o Rio, de mala e cuia, assim, com tudo. E só que quando a gente chegou aqui, aquela coisa, né? Falta de planejamento, organização, a gente achou que ia ser muito mais fácil. Na verdade, quando a gente chegou aqui, tudo mais difícil, né? A gente não conseguiu a alvará da prefeitura, essas coisas, e a gente foi morar em Vila Isabel. Aí a gente falou assim: vamos botar barraca aqui por enquanto. Em Vila Isabel não tinha muita ordem, muita coisa assim, era só conhecer a Mas galera lá. quem fazia o acarajé, você ou ele? Eu era baiana de acarajé, minha filha, fiz curso, tenho diploma, devia ter trazido aqui para mostrar meu diploma. Gente, E aí eu sei que a gente começou a botar barraca lá em Vila Isabel, né? Comecei a vender lá e tudo, só que assim, não tinha, como eu falei, não tinha planejamento, não tinha nada, a gente encheu o saco também, ficou pouco tempo, e falamos, agora a gente precisa procurar emprego, né? Acabou. Aí ele foi procurar emprego, eu fui procurar emprego também, só que assim, eu também muito perdida, sem saber o que fazer, porque eu também estava vindo aqui no Rio é muito difícil ser atriz também, eu já estava até começando um curso de teatro, mas assim, sem pretensão nenhuma, sem vislumbrar nada, assim, mais a longo prazo, enfim, a curto prazo também. Então, eu falei, bom, na época até assim, sério, eu abri o jornal, procurei emprego.
coisa que nem se faz mais. Aí tinha lá um anúncio assim, procura esse fotógrafa que tenha carro e que trabalha assim na rua. Na época a gente tinha carro. Eu falei, olha, que boa oportunidade, nunca tinha fotografado, né? Aí eu falei, eu não sei fotografar, mas eu vou fingir, sei lá, eu preciso desse emprego. E eu sempre flertei muito com fotografia. Assim, não é que eu também não sabia nada, eu tinha pelo menos uma noção básica de enquadramento, de, né, enfim, de assunto. E meu ex tinha uma câmera semiprofissional, ele falou: "Ah, começa a pegar essa câmera aí". E aí fui eu lá para Nova Iguaçu, na entrevista de emprego, sem conhecer nada no Rio de Janeiro. Nada assim, nossa, foi muito punk. Me meti mesmo, me joguei e comecei e passei, né? A entrevista lá, inventei um monte de coisa. Ó, a gente não é para fazer isso não, viu? Mas a gente, né, necessidade, querendo trabalhar, a gente faz a coisa. E aí eu sei que eu consegui o negócio da vaga. E aí, assim, era um trabalho muito punk, porque eu rodava a cidade inteira do Rio de Janeiro, e ia na casa das pessoas fotografar as crianças, né? E aí, bom, isso me deu muita bagagem, assim, né? Eu errei muito no início, errei feio, fiz muita besteira, mas, assim, me deu oportunidade de treinar muito, fazer muito, experimentar muito, né? Propor muita coisa também, que a galera me adorava e tal, porque eu comecei a inventar umas coisas também. E Uhum. aí, só que assim, era um trabalho muito pesado e eu não estava aguentando mais, assim, emagreci, ficava o dia inteiro na rua, aquelas coisas meio Uber, né? Você não tem como fazer xixi, não tem como almoçar Aham. direito. E aí começou a pesar muito, assim, para mim. E aí, nessa época, eu tinha conhecido o Thiago já, e ele também estava Uhum. insatisfeito com o Thiago, meu sócio, hoje em dia, né? Ainda não entramos nessa Menina, questão. mas você sabe que esse negócio que você falou assim, mas não é para mentir, não, em entrevista de emprego e tal. Eu tinha um professor da faculdade que ele falava assim, cara, isso é uma coisa que você quer, você tá afim. Se não tiver exatamente aquele conhecimento técnico, você aprende, você dá conta. Tipo assim, e ele era professor de uma disciplina de diagramação. E ele falou assim, eu não sei mexer na Adobe, mas eu mexo em outros programas. Então, tipo, se inscreve, depois corre atrás de adquirir esse conhecimento técnico, que é uma parada que você está afim de fazer, né? Que você tem interesse, gosta, tal. Então, a parte técnica você aprende. Não, exatamente. E na época que surgiu essa oportunidade, surgiu uma outra também, que era uma conhecida que falou assim: eu trabalho, acho que ela trabalhava num shopping, era na parte administrativa, um negócio assim. Aí eu fiquei, nossa, eu preciso dar resposta para ela, mas eu sonho em fotografar também, eu quero aprender, eu quero fazer. E aí eu fiquei Uhum. na mesma época, assim, nossa, aí eu fiquei muito louca. Falei, não, eu vou na fotografia. Ela tá me chamando aqui, eu não gosto dessa coisa muito escritório, muito, né? Não é meu perfil, eu vou na arte, né? Que sempre foi mais a minha pegada, né? E aí pronto, aí depois que eu conheci o Thiago, né, ele também estava meio querendo mudar de área, enfim, sem saber muito também o que fazer. Ele trabalhava com marketing, né? E aí ele falou assim: vamos abrir uma empresa, sei lá, vamos. E ele já vinha também de uma pegada mais empreendedora, que ele já tinha empresa e tal, que me ajudou muito também, né, com certeza. Porque talvez se não fosse, né, esse apoio grande dele, a gente não conseguiria, eu não conseguiria estar aqui hoje, né? E aí ele falou assim: mas fotografia, não, que tal a gente fazer vídeo? Eu já tinha alguma semi-experiência, tinha editado um negócio assim muito básico, já tinha Uhum. acompanhado, mas até como atriz também umas gravações, e também já tinha participado de outras coisas, já tinha feito os curta-metragens e tal. Então eu participei um pouco desse processo já tinha participado, e falei, eu acho que eu vou juntar, né, as skills aqui, fotografia, com não sei o quê, e vamos aprender, vamos estudar. E aí ele, pronto, sem dinheiro, vamos comprar um drone, a gente comprou um drone, dividiu não sei quantas vezes, e na época, assim, uns anos atrás, não tinha muito, né? Aí Uhum. pronto, aí a gente começou a fazer vídeo de graça, né, para conhecidos, para isso, para aquilo, ou então cobrando um valor muito simbólico, né, só para a gente adquirir cada vez mais experiência, enfim, aí foi isso, né, a gente começou a se especializar, a estudar mais,
E esse é o resumo, assim, né? Tem muita coisa para falar, mas esse é o resumo básico. Senão eu vou ficar aqui 10 horas falando. Não, é muita coisa, né? E essa história ela é muito interessante porque bate numa questão que não existe carreira linear, né? Eu estava vendo alguns dias no LinkedIn um vídeo que era de uma performance de um artista e que ele ia subindo uma escada, ia subindo, aí ele caía numa cama elástica. Aí quando ele subia de novo, ele já estava uns degraus abaixo. Aí ele subia mais um pouco, caía. Aí quando ele subia de novo, ele ia lá para o primeiro degrau. E do primeiro degrau ele caía e ia para baixo. E a reflexão era como as carreiras são não lineares. Nossas formações elas mudam, nossos empregos podem acabar, né? Podem acontecer novas parcerias, como foi o caso de vocês. A vida não é linear, então não dá para se cobrar tanto e dá para ter menos ansiedade também, né? Se aquela primeira coisa que você imaginou para a sua vida não aconteceu de uma forma contínua. Uhum. E aí eu queria entender como você lida com essa autocobrança. Existiu uma autocobrança e como você lidou com isso, bateu essas ansiedades? Sempre existiu, né? Autocobrança acho que sempre existe nas nossas vidas. Eu tenho até muito hoje, assim, né? Porque nada te dá segurança. E a gente sabe que enquanto empreendedoras, né? A gente sempre fica ali naquele lugar assim, tá bom, tá ruim, teve pandemia, né? Na pandemia também a gente se lenhou muito, né? Nossos clientes foram tudo embora. Você sabe, né? A gente tinha estúdio, né? Tinha escritório, tinha funcionários, né? Colaboradores, um monte de coisa. De repente, né? Tudo pode acontecer. E aí, como aconteceu na pandemia, a gente se lenhou, segurou ali os únicos clientezinhos que tinham só para garantir o mínimo de salário, assim, para a gente não morrer de fome. Ainda Mas mais vocês que faziam captação em loco, né? E aí tudo fechado. tudo, ninguém mais ia para a rua, só que assim, a sorte que as coisas também, né, surgiram outras coisas, surgiu live, né, então a gente começou a fazer live, e a gente também começou a trabalhar mais com edição, bastante edição, os clientes, a gente tem que falar sobre Covid, pega banco de imagem, vamos falar sobre Covid, sobre esse momento atual, a gente tem aqui uma live, vamos cortar essa live, fazer um vídeo dessa live, então assim, foram surgindo outros produtos, né, e a gente foi acompanhando para poder, né, não ficar para trás também, né, não ficar nessa ideia fixa que a gente só vai gravar e editar o que a gente gravou. Não, a gente abriu as possibilidades para poder sobreviver também, né? E foi ótimo, porque hoje em dia também a gente faz live, enfim, né? A gente tem um cliente que é muita edição, então isso é muito legal também. Mas a questão da autocobrança é isso, né? Eu sempre tive, desde mais nova, eu queria fazer concurso público um tempão na minha vida, para poder, né, ter essa segurança, digamos assim, né? E acabou que foi tudo, né, por água abaixo mesmo. E hoje a gente vive assim, nesses altos e baixos, mas graças a Deus agora a gente está num momento Aham. legal e eu estou mais, não segura, mas mais tranquila, né, digamos assim. E acho que a gente vive muito nessa tranquilidade, não tranquilidade, tranquilidade, não tranquilidade, né? É uma onda que vai passando o tempo inteiro, né? E é isso, mas me cobro demais. Às vezes, a gente agora trabalhando de casa, então a gente tem que ter uma rotina, né? Senão, deixa tudo para lá, a gente deixa os prazos para cima, né? Tem que se cobrar mesmo, porque senão não funciona, não vai para frente, né? Acho que é isso. Nunca vai acabar a autocobrança. Eu estava ouvindo você falar aqui também, e eu acho que o que deve ter ajudado vocês também é que vocês têm uma relação muito boa, né? Você e o Thiago. A gente que já trabalhou juntos, a gente vê isso de longe. E daí eu queria entrar num outro assunto e perguntar para você se você acha que ter um sócio homem gera alguma validação maior por conta dos clientes e nas interações, e que isso te ajudou de alguma forma ou não, né? Porque a gente sabe como que é frustrante, às vezes, lidar com pessoas e ver que eles estão respondendo mais ao seu sócio homem do que a você. Como é que você lida com isso? Você acha que existe mesmo? Existe muito. Já aconteceram várias situações aqui que eu não vou lembrar de tudo, mas com relação a homem, por exemplo, de chegar num set,
o cara, sei lá, porque assim, a gente trabalha muito com empresas, grandes empresas, e então tem uma ala corporativa de homens, né, mais velhos, essas coisas, que rola um negocinho, assim, sabe? Já aconteceu de tipo, ai, quase cai aqui, desculpa. Já aconteceu de, tipo, eu estar dirigindo alguém, um homem, e ele nem olhar para minha cara. Eu falava as coisas, ele respondia para Thiago, entendeu? Tipo assim, ele não lidava comigo, ele não interagia comigo. Aí teve uma hora que eu pensei assim, desisti disso aqui, sabe? Desisti porque não adianta, né? Mas a minha vontade, eu tive vontade de explodir ali, mas né, a gente tem que se controlar. Uhum, uhum, Cliente também, assim, várias vezes eu atendendo algum cliente, às vezes eu entregava alguma coisa, ou enfim, acontecia alguma coisa, não se reportava a mim, né? Ia para Thiago. Então, uhum, muita coisa já aconteceu, assim, e até coisa de homem, não exatamente isso, mas, por exemplo, quando eu fotografava em festa, evento, essas coisas, de homem dar em cima, de homem, sabe, ser desagradável, homem bêbado, brincadeirinha, essas coisas também que a gente tem que fugir, que a gente uhum, tem que, né, se esquivar, uhum, e até porque esse meio audiovisual é muito masculino, né? Então é muito difícil eu estar um set ou contratar mulheres. Eu tenho isso muito com o Thiago, da gente sempre buscar mulheres, mas é difícil, é difícil. Por exemplo, uma filmmaker, mulher. Ela, infelizmente, assim, eu falo até por mim, porque eu não tenho condição de segurar um estabilizador com uma câmera grande, eu não tenho essa força, eu não consigo. Então, assim, uhum, de mulher em set, a gente realmente, geralmente são homens que a gente contrata, né? Nossos colaboradores, a maioria é homem. uhum. Quando a gente contrata, às vezes, editora, pronto, editora, já contratei editoras muito maravilhosas e vou te falar, entregam muito mais, não quero falar, mas eu vou te, olha, sério, trabalho de mulher é muito, assim, tem os caras que entregam um trabalho porco, Uhum, some ou não responde, mulher não, sério, assim, já tive uma editora uhum, que era um exemplo, sabe, e pegava tudo, tudo que a gente pedia, entendia o feeling da nossa edição, essas coisas. uhum. Nossa, trabalhar com uma mulher nesse sentido é muito melhor. Eu, eu adoro, mas É, realmente no e set é complicado. E é a parte boa da autocobrança, né? Porque a gente se cobra porque tem responsabilidade, porque tem um compromisso, tem uma entrega, né? Quer fazer o melhor possível para continuar naquele mercado, até porque as coisas não são fáceis, né, pra gente. E quem não passa por isso que é tão importante a empatia, né? Porque para um homem entender que tem todo esse que a gente comentou só de cliente, e aí você foi lembrando várias outras coisas, É, né? Que é assédio, é, hierarquia, porque ainda sim. mais no set, né? Que os egos são inflados, que Uhum, precisa ter uma hierarquia para ser rápido, para ser otimizado, uhum. e às vezes não conseguimos ser respeitada naquele espaço, né? E aí você tem que fazer a maluca, né? E falar, alô! Eu Tem que dar uns lembrei, berros. eu lembrei até de situações em que a gente já teve um sócio, né, homem. Então, eu também fui lembrando de algumas situações. A gente já teve situações até de a gente está pagando um serviço num cowork, por exemplo, e na hora que eu fui cobrar o serviço, fizeram pouco caso assim do que eu estava cobrando, de limpeza ou de alguma outra coisa. E aí, quando o meu ex-sócio foi cobrar, imediatamente Na hora. foi atendido e foi compreendido de que realmente, nossa, temos mesmo que resolver isso. Parece que as pessoas não dão importância para a nossa voz, né? Enquanto, Uhum. não superiores, mas enquanto liderança, sei lá, qualquer coisa assim. Eu É não entendo. sempre mimimi, né? Tipo, tá só. É, vai estar louca, sei lá, que vai gritar. Não sei. Principalmente quando a relação é com outros homens, né? Porque quando a gente está tratando com outras É. mulheres, parece que estamos no mesmo campo de igualdade. Agora, para outros homens, e ainda mais a gente sendo mais nova, né? De ter 30 anos, com essa carinha De de, 20. de 20. 30 anos fala por Aí você, fala, tá, minha filha? Mas obrigada. Eu tô nos 30 ainda tô... quantos anos você tem, Vi? Sério, não tá Ah, perguntando isso. Ninguém sabe, minha filha. é? Tô brincando, mas eu Gente.
Falo não, gata, falo não. Ó, passa batido de 30 Abaixo o também. cargo, Achei que tava abaixo. até na mesma. Menina, mas é terrível. Essa coisa de prestador de serviço. E a gente tava falando mais de cliente, né? Mas a relação de negócio com funcionário, com prestador de serviço, é a mesma dificuldade, né? A gente coloca, não somos compreendidas. Aí parece que eu preciso de um tradutor para dizer É, o que eu estava falando. E aí ele E fala exatamente a mesma coisa, ou nem tudo, e na hora. é verdade. Tem os clientes que eu já. Cliente, você falou fornecedor, mas voltando a cliente, tem os clientes que eu uhum, falo assim: ó, Thiago, eu mandei para tal cliente. Essa pessoa não vai me responder. Você avisa que eu mandei? Você avisa que eu fiz uhum, isso? Porque assim, não adianta ficar dando murro, né? Ponta de faca, assim. Tem gente que não vai. aham. E infelizmente, sabe? E Não a sei. gente tá com esse desafio, né? Porque enquanto a gente tinha o nosso sócio, a gente até se apoiava em alguns momentos. Por favor, fala com essa pessoa, porque. Mas e agora? Não temos, somos Vocês nós não duas lideranças da empresa. Tem que fazer a maluca de novo. Alô! E é Preciso. engraçado, porque É, assim, eu tenho um perfil muito tranquilo, muito calmo. Nossa, assim, eu passo mal se eu tiver que chamar a atenção de alguém. Só que eu tenho aprendido, né, que não é brigar, mas me impor mais. Eu preciso me impor mais para ser ouvida, sabe? Porque Uhum. fazer a gente boa o tempo todo não tá dando, não dava certo, entendeu? Às vezes eu tenho que ser mais firme, ter uma postura, ter uma voz, porque né? Se depender de mim, eu sou muito boazinha. E aí as pessoas montam em cima de você também, né? É um saco na isso. verdade, eu acho que agora que somos uma liderança 100% feminina e que a gente está fazendo questão de falar isso e expor isso cada vez mais, eu acho que isso deu uma força para a gente também na hora de falar, e para cliente, para fornecedor, de que é isso, aqui nós somos liderança feminina e é com a gente que você vai resolver, é com a gente que você vai falar, e se você contratou a gente, isso faz parte do pacote. Então, Uhum. Aí vocês Uhum. já se apresentam enquanto uhum. uma empresa de mulheres. Então, se a pessoa contratou, ela que lide, É, né? hoje em dia é isso e é uma construção. A gente tem que reforçar isso diariamente. Tem alguns clientes que, inclusive, amam, acham ótimo e tal, mas outros, né, vão te questionar algumas coisas. Mas, principalmente, eu sinto com relação de pessoas, funcionário, prestador de serviço, Uhum. que é, se coloca numa posição meio, não, você falou isso, mas eu vou ver se. Não, eu preciso que isso seja feito, eu preciso que isso seja entregue, eu tenho prazo, eu tenho compromissos, e eu sou a pessoa que vou responder por isso. Então, por isso que eu tô te Sua cobrando cara isso. tá ali. É a nossa É, cara tá ali. aham. Então, Vi, outra questão que eu queria é uma super dúvida para quem empreende e que tem um time enxuto. É como resolver questões que não são inerentes ao seu ofício. Por exemplo, no caso de vocês, uma produtora, não vão fazer só vídeos. Precisa pagar a equipe, emitir nota, decidir ter ou não ter escritório. Como que vocês foram resolvendo essas questões? Mudou muito desde o início? Então, hoje a gente está bem enxuto, na verdade só está nós dois e a gente contrata, né, pessoas para projetos específicos, né, mas assim, por exemplo, hoje em dia eu faço financeiro, atendo, filmo quando tem que filmar, dirijo, edito, enfim, faço um monte de coisa e Thiago também, né, ele é mais comercial também, a comercial eu não faço, mas ele é mais comercial, mais atendimento também. A gente já teve gente fazendo isso, já desistimos. Hoje a gente está numa, digamos assim, a gente está crescendo um pouco. Então, já estamos pensando esse ano de 2023, né? Contratar pessoas, porque já está estourando aqui para a gente. Então, a gente está pensando né, em contratar e distribuir melhor essas funções, porque está ficando pesado, está ficando muito acúmulo, né, de coisa para gente, e os prazos estão cada vez mais apertados, e aquela bola de neve, né, que às vezes eu estou aqui editando um vídeo que eu tenho que entregar hoje, né, aí o WhatsApp, aí eu já tenho que responder a cliente, aí eu tenho que mandar não sei o quê, assina esse contrato aqui, lê esse contrato e assina, aí eu vou lá, aí quando eu vi, já perdi 3 horas do dia da edição, né? Aí eu falo, gente, como assim? Uhum. Eu não terminei o vídeo,
Aí eu tô aqui, ai meu Deus, tem que cobrar. Ah, eu ainda faço cobrança, né? Essa coisa maravilhosa que eu adoro fazer. Amo fazer cobrança para me encontrar. Que saco. Aí tem que ir lá, oi fulano, tudo bem? Então, né? Aquele dinheirinho que você disse que ia pagar, né? Os boletos, né? Os E, boletos. cara, e essas interrupções também são muito perigosas, assim, para nossa produtividade, né? Para nossas entregas. Se a gente É, não conseguir se policiar a não responder a cada estímulo, nosso não, é dia vai embora. complicado. É, eu desligo o WhatsApp e tal, mas às vezes eu não sei, dá um negócio que eu falo aí, pode ter acontecido alguma coisa, sabe? Eu vou olhar É. rapidinho. Aí já E, mistura aí- pessoal também com o trabalho. e nisso volta toda a questão da autocobrança, né? Tipo, meu Deus, como que eu não dei conta de fazer 600 coisas hoje? Aí você fala, mas Total. eu tinha que ter feito essa lista inteira, não é possível, agora acumula para amanhã. E aí é isso que vai dando E aí É, não, acaba se comparando com outras pessoas, né? Como que é, fulano consegue fazer tudo e eu não nossa. estou conseguindo? Não, e às vezes dá um surto assim, é tanta coisa que eu não sei nem por onde começar, sabe? Tipo, não, chega, peraí, vou deitar, vou olhar pro teto, sabe? Aí você não relaxa, né? Você Aí vou olhar pro... deita e fala: Meu Deus, eu não posso estar deitada, gente. São 2 horas da tarde de É, uma não posso. terça-feira e eu estou Não surtando. dá. Levanta, vai fazer, vai, olha, você tem aquilo, blá, blá, blá. Nossa, gente, é loucura, né? É difícil, né? Fácil não, às vezes as pessoas acham que a gente não faz nada, né? Às vezes eu fico assim de cara. As pessoas, você Uhum, trabalha numa empresa certinho, que tem que chegar às 9, sair às 6. Não, você está em casa, né, de boa, tá em casa de boa. Tem gente que acha aham. isso, né, velho? E que você está disponível, né? Que É, você exatamente. só precisa Exato. atender ela e você está ali, só pronta para Tô atender. surtando aqui. Aham. Não, Mentira. mas assim, as pessoas também não têm como saber, né? Cada um tá na sua própria jornada. Então, eu acredito que cabe a gente impor esses limites, né? A gente Verdade. tá muito nesse imediatismo do WhatsApp, que tem que ser respondido imediatamente e tal, mas a gente se colocar, não, esse horário eu vou responder, agora não tem como responder, no dia seguinte eu vou colocar essas coisas, tipo, um prazo de 24 horas deixou de ser aceitável. Quando isso É. aconteceu, né? Gente, prazo de 24 horas, né? Mas, enfim, tem uma coisa que eu sempre digo para quem vai começar um negócio, ou quer empreender, é que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. E você colocou isso muito bem no início, quando você falou da experiência do Thiago, né? De já ter tido uma empresa, isso ter ajudado bastante. Você ter uma entrega diferenciada, com pessoas competentes do seu lado, uma rede ativa de contatos e parceiros vão definir o sucesso ou o fracasso dessa nossa jornada empreendedora. Tem Uhum. muitos amigos nossos que deveriam ter até um altar aqui na Outlab, do tanto que eles foram fundamentais, indicaram a gente para vários É, lugares, é mesmo. gostaram do trabalho, recomendaram, né? Sem isso a gente não tinha ido a lugar nenhum. Verdade. Tem alguma outra dica que vocês também têm, um recado para outras minas que pensam em meter a cara, começar o próprio negócio? Ah, minha filha, coragem, né? Porque E cara de pau. Tem de que cara ter, de pau. tem que ter É, cara de gente. pau, tem que meter as caras e ir atrás e, cara, não tem que ter vergonha de estar fazendo o que você está fazendo, de achar que você é menos porque ainda não tem experiência. Tem que É. começar. Se você não começar, nada vai acontecer. Também coragem e muita vontade de gostar muito do que você faz, né? Porque não adianta nada, vou empreender por empreender porque é legal e não Uhum. gostar da parada, né? Não vai adiantar nada, daqui a pouco vai morrer. Porque também é muito atraente, né? Uma CLT, uma segurancinha, mínimo. Segurança não, porque ninguém tá seguro. Mas, assim, é mais cômodo, né? Você ter ali o negócio certinho e tal. Atualmente, assim, graças às deusas, a gente consegue ter um salário fixo, né? Já tem um bom tempo que a gente não mexe para baixo, né? Depois da pandemia, não mexe para baixo, né? A gente mexe para cima, né? Mas graças, assim, né? A muita dedicação, esforço e coragem e amar o que faz, tudo isso. Porque não é fácil, não. Não é fácil, você vai pensar em desistir um monte de vezes, porque Uhum.
vai ter dificuldade, principalmente no início, né? Muito difícil. Nossa, eu lembro que, assim, a gente não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, sabe? Não tinha. Comia umas marmitas de R$ 15, dividia a marmita de R$ 15. Umas paradas assim. E aí, quando você vai conseguindo comprar as coisas, vencer um pouquinho ali e aqui, né? Se mudar, fazer as coisas, você vai dando mais gás para você continuar. Né? Mas não é fácil. Não, e é muito importante falar isso, né? Porque esse é um sentimento que bate para muita gente, e se a gente não divide, as pessoas acham que é só com elas, né? Que vai ter É, momentos de dificuldade, vai ter momentos de pensar em desistir, vai ter momentos que vai dar tudo errado, vai chorar pra mas caramba. Já chorei muito. Mas a vida é cíclica, né? As coisas vão acontecendo, vão se renovando. A proporção não vai ser 1 para 1, não. Às vezes vai ser 10 ruim e um bom, Verdade. mas às vezes esse um bom vai compensar, né? E outra coisa, você vai fazer muito trabalho merda, assim, desculpa o termo, mas você vai fazer muito trabalho escroto. Olha, eu fico pensando assim, dá para escrever um livro só de trabalhos que a gente já fez, assim. É muito louco, umas coisas assim inimagináveis. Um dia a gente pode fazer um podcast só de trabalho muito louco. Podemos. Mas também é isso, é saber que, assim, cara, você vai pegar um monte de trabalho ruim, que é para pagar a conta, mas a hora que você consegue ter o prazer de escolher um cliente pelo, sabe, tipo, Uhum. caraca, eu queria muito pegar esse projeto, eu consegui pegar esse projeto, e E a outra, gente fez um trabalho muito maneiro. E Isso outra, é. conseguir colocar seu preço, né? Assim, Uhum. eu cobro isso. Ah, cobrar isso, beleza, tá ótimo. Aí você dá uma felicidade, né? Tipo, uau, Aham. o cliente está valorizando. Nossa, eu posso cobrar isso hoje em dia, sabe? É muito A legal. gente, olha, a gente já perdeu cliente porque a gente cobrou pouco demais. E isso é outra frustração e outra conversa. Mas Teve uma vez que o Thiago fez assim, era uma empresa grande, não sei se não vou falar nome não, mas enfim, a gente estava mandando orçamento, eu tô feliz, assim, ai meu Deus, né? Aí o Thiago mandou uma proposta, sei lá, R$ 700, né, era um trabalho grande, aí a menina respondeu assim, meio, Thiago, eu acho que você colocou um zero a menos, é 7.000, né? foi, com certeza. Puxa, desculpa. A gente todo humilde. Eu tô falando 700, mas não lembro quanto é que foi, né? Aham. Mas assim, a gente todo humilde, né? Tá cobrando, né, uma Uhum. mixaria, a pessoa fala, como assim? Uhum. Isso, só isso. A empresa de fundo de quintal, mas é essa coisa tênue, e você botar seu preço e falar, meu Deus, muito caro. E você Também falar, é isso. o quê? Mas, gente, como é que você não vai deixar com isso? É muito Mas, difícil você chegar nesse entendimento dentro da empresa também, né? Você saber o seu valor, o seu preço, quanto vale isso, é impalpável, né? Assim, você não. É com muita experiência para você saber o que vão aceitar, o que não vão aceitar, que tipo de cliente vai aceitar isso ou não vai aceitar, sabe? uhum. E o que a gente está afim de fazer, né? Também. Porque a gente já fez até pro bono que a gente estava afim de colaborar com o projeto, botar as coisas na rua, fazer. Ainda mais se for trabalho na categoria de trabalho merda, aí que o preço vai lá para cima. Então, eu não quero pegar hoje, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Eu não quero pegar esse trabalho. Ah, mete aí. Não vai aceitar, vai Aí chorar. aceitam. É Imagina, geralmente o que vira. Geralmente é o que aceita. vou ter que pegar. Não, Aham, E que e já é sobre um valor trabalho, legal. e sobre isso também que você estava falando de trabalho voluntário, né? A gente também gosta de fazer. A gente, assim, quando dá, a gente já fez alguns trabalhos voluntários mesmo e foi muito bom. Assim, fazer o que você gosta para pessoas que precisam. A gente já fez vídeo para, enfim, para projetos muito legais. Isso é muito bom também. Uhum. Ah, isso é massa, né? A E é gente uma tem troca, né? minimamente um controle do nosso tempo, do que a gente consegue dar, o que a gente consegue, né, oferecer. Com certeza, é muito bom, muito gratificante. Uhum. E essa questão que você estava falando da carteira de trabalho, né, de ser aquela coisa segura, Uhum. tipo, uma grande ilusão, né? A gente está passando Totalmente. por um momento de vários layoffs nas principais startups, todas demitindo, as empresas de tecnologia É. demitindo pra caramba.
Metindo os altos níveis de CEOs de tudo, imagina. Exatamente. Então, muitas vezes eu sinto que eu tenho muito mais controle com meus clientes, sabendo o tempo de contrato, que a gente consegue prospectar outras coisas, que somos indicados e tal, do que se eu estivesse dependendo de uma fonte de renda, né? Poderia virar a qualquer momento. É isso, quem vai empreender também tem que ter na cabeça que buscar contratos, né? Isso é muito importante. Porque isso que vai dar um mínimo de tranquilidade para você. Você saber que em um ano eu tenho esse cliente aqui que vai pagar X, aí você vai fazendo todos os seus cálculos meio que baseado nesses contratos, né? Porque os flutuantes estão aí, indo e vindo. Os projetos que surgem vão ser um a mais, né? Vai ser o plus do negócio, mas a gente agora está com essa mentalidade, né? De focar nisso, em contrato, né? Telecitação, a gente está estudando para poder conseguir ficar cada vez mais tranquilo, né? E crescer cada vez mais, porque esse é o nosso objetivo, né? De voltar a ter um estúdio, voltar a ter mais gente na equipe, né? E diluir essas demandas da gente. Isso é só com o tempo mesmo, né? Que a gente consegue contratos maiores, de maior durabilidade, porque aí a indicação já chega, já estou há 1 ano com eles, já estou há 6 meses com eles. Exato, isso e aí vai indo. Só o tempo. E tiveram 2 conselhos que a gente recebeu assim, no início da Outlab, bem no início. Um foi do nosso contador, falando assim: vocês não precisam de mais clientes, vocês precisam de dinheiro. Então não adianta ficar pagando qualquer preço, trazer um monte de pegando gente, tudo que entra. Pegando tudo que oferece, se vai acabar o nosso tempo de você entregar, a entrega vai piorar, vai ter que contratar pessoas, aí o dinheiro vai embora. E o segundo foi de uma consultoria que a gente fez, e aí é muito do que você falou do contrato, né? A gente ter 80% de receita recorrente e 20% não recorrente. Os projetos, né, que aparecem, que a gente faz caixa, mas nosso custo operacional está tudo no recorrente, para não ter susto. Mas é só com a maturidade, né? Porque no início, realmente, a gente... Nossa, tá escuro aqui, desculpa, gente, minha casa é muito escura. Mas eu vi aqui na câmera, tipo, ficou apagado. Tô com ring light aqui, é básico. Mas no início é isso, né? Você não sabe, você não tem maturidade e você vai pegar tudo. E você tem que pegar mesmo tudo no início porque é experiência, né? Então você vai ter 500, acho que eu estava até conversando com o Thiago esses dias que a gente botava assim na planilha e tinha milhões de clientes, assim, tudo projetos, né? Nada fixo. Mas milhões, assim, quando a gente via no final, meu Deus do céu, a gente não dá conta disso e não está recebendo praticamente nada. Sabe, era muito trabalho para nada, para pouca coisa, mas fez parte da nossa experiência, né? E foi isso que deu maturidade para a gente. Hoje, graças né? Felizmente, a gente consegue ou selecionar, né? Dar uma escolhida, isso aqui não, né? Isso aqui já deu. Mas, por exemplo, a gente não estava mais fazendo fotografia, mas agora a gente está com os parceiros fotógrafos e tal, aí tem uns clientes específicos que falam assim, a gente quer fazer vídeo, mas também foto desse evento. Eu não vou falar assim, não faço, entendeu? Não vou falar. E aí a gente vai e faz, contrata alguém, e a gente está fazendo foto agora por conta disso. E às vezes deixar de pegar porque não poderia oferecer algum serviço, né? Ele fechar com alguém que... Não, e ainda mais esses clientes que são os clientes fixos, né? Eu não posso dizer não. Não posso, né? Não dá esse luxo. Não vou fazer não. Tem que fazer. Vou atender sim. Sim, sempre. Vivian, muito obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada. Foi uma delícia. A gente já está até com a segunda pauta aqui agora, né? Do próximo podcast. Vamos ter que fazer a lista. Comédia. Esse é podcast comédia. Pra rir, né? Pelo menos. Depois disso. Um beijo. Gente, muito obrigada. Sucesso pelo podcast. Sucesso. Eu amei. Que vem outros e outros de muito sucesso. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.